O momento de falar dos técnicos brasileiros é agora. Sabe por quê? O Fernando Diniz foi contratado pelo Corinthians, que demitiu o Dorival. Mas eles estavam pensando em contratar o Tite. O que é que isso tem a ver? Esses três técnicos foram os últimos técnicos da seleção brasileira. O Tite saiu, ficou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz saiu, ficou o Dorival. E o Dorival saiu, entrou o Carlo Ancelotti, como você sabe. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os três treinadores que treinaram na seleção brasileira foram demitidos depois de terem treinado a seleção brasileira. Então, é essa decadência dos treinadores brasileiros que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Isso quer dizer que esses treinadores são ruins, são péssimos, o Tite, o Dorival e o Fernando Diniz? Na minha opinião, não. O Fernando Diniz ganhou a Libertadores com o Fluminense, né, fez um ótimo trabalho, e é aquele treinador que contraditório, que fez alguns bons trabalhos, teve problemas com os jogadores, mas que implementa uma filosofia de jogo interessante nos trabalhos que faz, né? Enfim, mas aí quando está fazendo um mau trabalho, o que é que acontece? A direção do clube vai lá e demite ele, né? Como é o que acontece no Brasil. O Tite, né? O Tite fez um trabalho muito bom no Corinthians, né? Só que o trabalho dele foi um trabalho que não foi tão inovador, digamos assim, do que o trabalho do Fernando Diniz, né? Tipo, o trabalho dele foi de consistência defensiva, um time consistente, e o Corinthians se tornou um time consistente, sofria poucos gols, um time copeiro, um time que ganhava de 1-0, 2-1 e tal, e foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhou o Mundial também, né? O último clube sul-americano a ganhar o Mundial, e sofreu algumas eliminações depois da Libertadores. Injustas, digamos assim, né? Aquela do Boca Juniors e tal, enfim. Poderia ter ganhado mais um Libertadores, o treinador Tite, né? Então, assim, ele fez um bom trabalho. Eu assemelho muito o trabalho do Tite ao treinador da seleção da França, o Didier Deschamps, que eu vou comentar ainda nesse vídeo. Então, fica aí até o final que eu vou falar um pouco dessa comparação aí para você ver se estou ficando doido ou se realmente faz sentido. E o Dorival Júnior é aquele cara equilibrado, é o cara que se dá bem com os jogadores, né? Um cara boa praça, né? Aquele cara que, enfim, faz um trabalho bom porque se dá bem com os jogadores e se dá bem com a diretoria, aquele cara legal e que também entende muito de futebol, claro, né? Mas aí você vai dizer, Jonas, o que é que isso tem a ver, o que é que tu estás falando do trabalho desses treinadores com o que representa o futebol brasileiro no momento? Então, vem comigo aqui que eu vou te explicar. O Tite fez um ótimo trabalho na seleção brasileira. Você pode não concordar comigo, mas o Tite fez um ótimo trabalho. Ganhou a Copa América, que foi aquela vencida lá, né, e tal, que Neymar nem jogou. Não foi o ponto principal do trabalho, não foi a Copa América. Perdeu a Copa América para a Argentina, ok, a Argentina foi superior, mas o Brasil jogou bem naquele jogo contra a Argentina. E foi eliminado em duas Copas, né, o Brasil. Foi eliminado pela Bélgica e foi eliminado pela Croácia, tá? Só que o Tite não fez um mau trabalho. A gente não pode avaliar o trabalho do Tite como um mau trabalho, porque não foi um mau trabalho. Nas eliminatórias o Brasil sobrava. O Brasil tinha um trabalho. Tudo que se foi destruído na seleção brasileira após a saída do Tite não faz nenhum sentido. A seleção brasileira não deveria estar na situação que está agora, chegando na Copa do Mundo, nada favorita para conquistar a Copa por conta da demissão do Tite. Tudo bem, o Tite também escolheu sair, digamos assim, né? Antes da Copa ele já falou que sairia, mas assim, eu acho que ele não deveria ter saído. Se o Tite estivesse no comando da seleção brasileira agora, o Brasil teria muito mais chances, porque existia um trabalho. O treinador Tite, ele deixou um trabalho. E foi tudo destruído, foi tudo por água abaixo, graças à direção, né, à diretoria do Brasil, né, enfim, a CBF aí, casos de corrupção e tudo mais, enfim, uma gestão ridícula. Mas existia um trabalho do Tite. Imagina, quantos anos o Didier Deschamps, o treinador da seleção francesa, tá na seleção francesa? Muito tempo. E ele não faz um trabalho excepcional.
um trabalho no sentido de jogar bonito e tudo mais. E a França tem muito melhores jogadores do que o Brasil. Mas a França é consistente, a França vai porque ganha Copa, ganha resultado. Seleção foi feita para jogar Copas, foi feita para jogos de mata-mata. Não existe jogos em seleção de como se fosse um campeonato brasileiro, por exemplo, que é de pontos corridos. É mais Copa, é Copa do Mundo, é Eurocopa. Então, o Tite, eles têm um estilo de jogo, né, e de construir um time bom para a Copa. Tanto é que o Corinthians foi campeão mundial, pô. Então, aí você vai dizer, mas o Tite foi demitido 2 vezes depois que saiu da seleção brasileira. Foi demitido do Flamengo e foi demitido do Cruzeiro agora, né? Mas esse é o caminho natural dos treinadores brasileiros, né? Todo treinador brasileiro vai ser demitido uma hora ou outra. Não existe no Brasil um trabalho como o de Pep Guardiola, que está não sei quantos anos no Manchester City, que nem se cogita a saída dele. Quando se cogita é porque ele não vai ficar mais, ele quer novos projetos e tal, mas olha quantos anos ele já está. Olha quantos anos o Jürgen Klopp ficou no Liverpool e poderia ter ficado mais tempo no Liverpool também. Só não ficou mais porque realmente ele foi buscar outras coisas na vida. Mas a diretoria dá consistência ao time, ao técnico, desculpa. A diretoria diz assim, cara, tu pode ficar. Vê, o Mikel Arteta do Arsenal, quanto tempo não está aí também. O Diego Simeone no Atlético de Madrid. Então, os principais clubes da Europa, eles dão tempo para o treinador trabalhar, pô. Eles deixam o cara trabalhar. Olha o caso do Filipe Luís, pô. Vamos trazer outro caso do treinador agora, que é o Filipe Luís. O Filipe Luís ter sido demitido do Flamengo nesse ano, em 2026, é um dos maiores absurdos do futebol brasileiro. Não faz nenhum sentido o Filipe Luís ter sido demitido. Acho que você concorda comigo, né? Tipo, não faz nenhum sentido eles terem demitido o Filipe Luís depois de o cara ter ganho, pô, o Campeonato Brasileiro, ganhado a Libertadores, só porque ele começou o ano mal. Então, assim, esse é o reflexo. A diretoria do Flamengo é o reflexo do futebol brasileiro, sabe? E o Palmeiras é o time que faz a diretoria do Palmeiras é a diretoria que faz o melhor trabalho no sentido de deixar o Abel Ferreira aí, né? O Palmeiras tá sempre disputando títulos porque eles deixam o cara trabalhar, pô. O Abel Ferreira, o português, está aí há quanto tempo já? Sabe? Errando, acertando, porque a vida é assim, pô. O treinador ele vai errar, ele vai acertar. Ó, até o Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, provavelmente o maior da história. Cara, o cara perdeu essa temporada, provavelmente vai sair sem títulos importantes, sabe? Tipo, o Arsenal vai ser campeão do Premier League, se foi eliminado da Champions League. Então, cara, isso acontece, é parte do trabalho você perder, né? Então, se você não dá tempo ao treinador, você não deixa ele trabalhar, é isso que vai acontecer. Por isso que eu digo, o Tite era um treinador adequado para estar na seleção brasileira, porque ele fez na Copa. O Brasil foi eliminado. O que acontece? Porque imagina, quantos clubes temos na Copa do Mundo? Quantas seleções? O Brasil não vai ganhar sempre, pô. O Brasil não vai ganhar sempre a Copa do Mundo. Vai acontecer de a gente perder uma hora ou outra. A Croácia perde várias vezes, né? O Brasil está perdendo desde 2002, né? Tudo bem. Mas o trabalho estava em construção, sabe? Estava em construção o trabalho. Então, é isso. Eu acho que agora a gente está indo para a Copa do Mundo sem muita esperança, realmente, de ganhar uma Copa do Mundo, mas temos chance sim, né? Porque é um torneio mata-mata. Só para pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Estou começando agora esse canal aqui no YouTube, falando sobre futebol. E se você gosta do conteúdo, quer ver mais conteúdos aqui, clique em inscrever-se no canal, que aí você vai sempre estar acompanhando aqui as novidades do meu canal do YouTube. Valeu! Então, se você parar para ver seleções campeões do mundo, né? A Alemanha, em 2014, deu tempo de trabalho para o Jürgen Klinsmann. A seleção da França, que ganhou em 2018, deu tempo de trabalho de Didier Deschamps, né? Ele já está na seleção há muito tempo. Claro, a de 2002 com a Argentina foi um trabalho de construção curta, foi um trabalho de 4 anos de construção, né? do Scaloni, né? O treinador da Argentina. Mas assim, com tudo isso que eu estou dizendo a você também, eu não estou dizendo que o Brasil não tem chance de ganhar a Copa do Mundo, não é isso. Não estou dizendo que todos os técnicos têm que ficar para sempre, não estou dizendo isso também, né? As mudanças vão acontecer, são naturais, né? Tem gestões
que são mais imediatistas e tem gestões que são um pouco mais de deixar o trabalho a longo prazo correr. Mas eu sou a favor, né, no trabalho em seleções, por exemplo, de que exista uma continuidade, porque o trabalho de seleção é diferente do trabalho de clube. Na seleção se joga menos vezes do que no clube, sabe? Então, é isso. Eu também acho que o Dorival Júnior deveria ter sido demitido, realmente, né? Porque eu acreditava nele, eu achava que o Dorival Júnior seria uma boa opção para a Copa do Mundo, de fato. Mas, assim, ele estava realmente fazendo um trabalho péssimo. Então, ele eu achava que deveria ter sido. O Fernando Diniz não era nem para ter ido, na real. O Fernando Diniz é um treinador que, assim, ele não tem perfil para a seleção brasileira nenhum, assim, não tem perfil nenhum. Mas, enfim, o Dorival eu achava e deu errado. Acontece. E agora a gente tem o Carlo Ancelotti, né? O Ancelotti, tipo, a gente tem chance de ser campeão com ele. Acho difícil, assim, né? Tipo, acontecer, mas pode acontecer. A gente não sabe, né? Tem outras seleções muito mais fortes aí. Mas o ponto central do que eu queria falar nessa parte do vídeo aqui é que, assim, também não existe uma, uma coisa, tipo, uma matemática concreta. Não é assim, tipo, você faz isso e isso acontece. Não. A seleção brasileira de 2002 ganhou a Copa do Mundo chegando muito mal na Copa, sabe? A seleção italiana em 2006 ganhou a Copa do Mundo. Não era favorita para ganhar a Copa do Mundo em 2006. Em 2010 a Espanha ganhou como favoritíssima, né? Era favorita, mas foi o primeiro título da Espanha. Pronto, a Eurocopa da Itália de 2002, eu acho, se eu não me engano. A Itália ganhou a Eurocopa, nem foi para a Copa do Mundo. Então, assim, tem coisas no futebol que acontecem que a gente não tem tanta explicação. Né? Claro que a gente está debatendo aqui futebol, falar sobre futebol é massa. Eu adoro falar sobre futebol, né? Por isso que eu tenho um canal no YouTube, porque o futebol é incrível falar sobre as histórias que o futebol tem. Mas, assim, não dá para dizer que existe também uma regra. Mas o que dá para dizer realmente é que, assim, o melhor treinador do Brasil hoje, atuando no Brasil, é o Abel Ferreira, do Palmeiras, porque ele teve tempo de trabalho. Era o Felipe Luiz e ele juntos, né? Mas aí demitiram o Felipe Luiz, que eu já falei nesse vídeo, um absurdo. E é isso, né? Tipo, temos esses dois grandes treinadores aí no Brasil, digamos assim, agora. Não temos nenhum grande treinador brasileiro treinando times internacionais. E os nossos vizinhos aí, a Argentina, tem treinadores, como o Diego Simeone, por exemplo, que está no Atlético de Madrid há quantos anos? Então, enfim, até o Chile, né, tem o Pellegrini, que treinou aí vários times do Manchester City também. Então, o Brasil, ele não produz treinadores para fora. Não temos treinadores fora do Brasil que façam grandes trabalhos. E a esperança que eu tinha de ver um treinador brasileiro fazendo um ótimo trabalho fora era o Felipe Luiz, né? E não sei agora, depois com essa demissão, o que é que vai acontecer. Se o Felipe Luiz voltar a treinar um clube brasileiro, vamos dizer que ele volta a treinar o Palmeiras, que ele vai treinar o Palmeiras, que seria a única possibilidade do Felipe Luiz é o Flamengo ou o Palmeiras, né? O Flamengo não mais, porque enfim. O caminho natural do Felipe Luiz seria ser demitido também, pô. Porque existe essa coisa imediatista da diretoria, das diretorias dos clubes, dos dirigentes, de demitir os técnicos, sabe? E eu acho tudo isso muito simbólico, né? O fato do Tite ter sido demitido duas vezes depois que saiu da seleção brasileira. O fato do Fernando Diniz ter sido demitido, sei lá quantas vezes, várias depois que saiu da seleção brasileira. E voltou para o Corinthians agora. E o Dorival foi demitido, né, pela primeira vez desde que saiu da seleção brasileira. No trabalho seguinte, é uma coisa muito representativa, né? As demissões dos técnicos brasileiros é uma coisa representativa e mostra, né, o quão estranho os técnicos do Brasil, como é estranha a relação dos técnicos com os clubes, com a diretoria e como realmente funciona, né, o Brasil nisso tudo. E não sei, né, vamos terminar o vídeo falando assim, como é que vai ser no futuro? Como eu já falei nesse vídeo, o Felipe Luiz era a grande esperança de técnico do Brasil, né? Assim, para o maior. Né? Não sei, depois eu acho que assim, o Carlo Ancelotti, depois que sair da seleção brasileira, né? Não sei se talvez ele vá participar da Copa 2030 também e tal.
Mas aí talvez o Felipe Luiz seja um treinador para 2030. Ou talvez vá surgir outro treinador aí no caminho, né? Não sei, eu acho que o Brasil ele merece melhores treinadores, né? O Brasil ele merece melhores treinadores, porque isso vai melhorar o futebol do Brasil, né? Eu não sei se um dia a gente vai chegar no nível de futebol que a gente vai conseguir assistir um jogo do Campeonato Brasileiro como a gente assiste um jogo de Champions League ou de Premier League, né? Não sei, mas eu acho que o caminho para o futebol brasileiro melhorar também passa pelos técnicos também. Acho que quando a gente tem técnicos melhores, isso pode ajudar também, né, ao nível do futebol ser melhor. Até porque nos países sul-americanos, né, o Brasil domina. Né? Já está claro que o Brasil domina. A gente tem a mesma quantidade de Libertadores do que a Argentina, que estava na frente disparado. E enfim, e a Argentina está bem na nossa frente em questão de seleção, mas enfim, isso tudo pode mudar também. O Brasil passou muito tempo no auge da seleção brasileira. E é isso. No vídeo de hoje eu tentei aí explicar com minhas palavras e com meu conhecimento aí de futebol essa questão da demissão dos técnicos brasileiros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Tem um botão aqui, inscrever-se no canal. Curtir esse vídeo. Compartilhar com pessoas que você acha que vai gostar também desse vídeo, tá? E deixar um comentário, se interagir, isso vai me ajudar muito. Tá? Inscrever-se no canal, interagir, isso vai ajudar muito o canal aqui a crescer. E é isso. Não deixa de deixar um comentário aí, tá? Vamos continuar essa discussão por aqui. Valeu e nos vemos nos próximos vídeos.